Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ultimamente se fala muito disso, né? Ainda mais aquelas pessoas que se intitulam desigrejadas, né? Vamos dar uma analisada nessa questão. O livro de Atos, em 2 passagens, traz essa citação de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A primeira é no capítulo 7, no discurso de Estevão, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então ele diz que tem uma profecia que fala disso: ó, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Essa citação do profeta que ele está falando aqui é de Isaías 66, tá? Que Deus diz assim, ó: o céu é meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É claro que aqui no contexto de Isaías não tem nada a ver com isso, né? Que é um contexto mais simbólico, né? Poético. Mas o autor de Atos faz uso disso para dar a entender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, no discurso de Estevão. A outra citação é em Atos 17, no discurso de Paulo, no Areópago grego, onde ele diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, segundo o autor de Atos, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quais são as problemáticas desse texto? Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que ele deu instruções para se construir um templo? Lembrando que isso vale para quem toma a Bíblia como literal e inerrante palavra de Deus. Porque Deus disse aqui em 2 Samuel para Davi através do profeta Natã: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, ou seja, quando Davi morresse, então farei levantar depois de ti, ou seja, depois do rei Davi, um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, ou seja, seria um filho biológico de Davi. Eu estou falando assim, pessoal, porque algumas pessoas aplicam essa profecia a Jesus, tá? Mas na verdade é de Salomão que ele está falando. E estabelecerei o seu reino. Jesus não reinou, Salomão teve um reino. Este, que é o filho biológico de Davi, assim que ele morresse, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o meu trono do seu reino para sempre. Então aqui Deus, através desse profeta, ele está falando que o filho de Davi, Salomão, edificaria uma casa em nome dele, tá bom? E a outra é em Ageu, que fala já do segundo templo. Bom, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, ou seja, o segundo templo teria mais glória de Deus do que a primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Fora Ezequiel, né, onde tem todas as instruções para fazer um templo, tal, uma nova casa, Ezequiel 40, que alguns jogam até para o futuro, né? Tem judeus que dizem que ali seria o terceiro templo. Então, se Deus não habita em templo feito por mãos humanas, por que essa necessidade toda de se construir um templo? Né? Fica meio estranho. E se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como explicar essa declaração de Jesus que ele diz assim, ó: e o que jurar pelo templo, ó, ele está falando do quê? Do templo, o templo lá de Jerusalém, o segundo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Aqui a palavra habita é a mesma palavra ali de Atos, em grego, eu já vou mostrar para vocês. Então Jesus está falando que quem jura pelo templo, o templo que tinha na época dele, o templo lá de Salomão, jurava por quem habitava no templo, por aquele que habitava no templo. Então quem que era aquele que habitava no templo? Porque se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então aqui Jesus está falando do quê? De outro Deus? Fica meio estranho, né, pessoal? Contraditório. E por que Jesus expulsou os mercadores do templo furioso, ao ponto de usar até agressão, pegar chicotes, bater em alguns cambistas, vendedores, se Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas? Que aqui diz assim, ó: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ele está falando do templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Aqui chega até uma coisa meio irônica, né, pessoal? Não tem nada a ver com o vídeo, mas essas pombas são as mesmas que Maria deve ter comprado para oferecer a Jesus, segundo Lucas, quando ela, para cumprir a lei, né, quando ela cumpre lá os 8 dias de purificação. E disse-lhes: está escrito, a minha casa. Então ele está chamando o que de minha casa? O templo. Será chamada casa de orações, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Não é muito diferente do que acontece hoje, né, pessoal? Enfim, qual a solução proposta então para essa contradição? Eu vou propor aqui a solução e cada um tire suas conclusões, ok? O verbo que nós temos ali em Atos, que é morar, habitar, é o verbo katoiteio, esse aqui em grego, katoiteio. E ele não significa morar para sempre no lugar, mas permanecer por um tempo, ou seja, só transitório. Como por exemplo aqui em Mateus, no capítulo 2 ele diz o seguinte, ó:
E chegou, né, a família sagrada e habitou, que é o mesmo verbo, numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então ele está dizendo que Jesus habitou numa cidade chamada Nazaré. 2 capítulos adiante ele já muda. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. É o mesmo verbo aqui, habitar. Catoiteio, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então o que aconteceu? Uma transição. Jesus habitava em Nazaré, depois ele se mudou e foi habitar em Cafarnaum. Então vocês veem que o verbo ali, catoiteio, habitar, não é habitar para sempre, é só por um período transitório. Tanto que Ezequiel ele vê a glória de Deus habitando e deixando o templo de Jerusalém. Aqui no capítulo 10 de Ezequiel, ele fala assim, no versículo 3 e 4. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, que era a glória de Deus. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então aqui o Senhor estava habitando a casa, o templo. Aí quando chega no versículo 18, acontece o oposto. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. O que Ezequiel estava dizendo? Que a glória do Senhor não ia habitar, ou seja, permanecer, mas ali no templo, por causa dos pecados do povo que Ezequiel menciona. Tá bom? Então, habitar é só um período transitório. Então, quando o autor de Atos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele poderia estar dizendo que a glória de Deus não permaneceria mais naquele lugar. Ou seja, a glória de Deus não vai habitar mais aqui para sempre. Ou seja, seria só um período transitório, mas devido aos pecados do povo, aquela glória deixaria, como aconteceu ali na época de Ezequiel. Então é uma solução possível, tá bom? Então tirem as suas conclusões, cada um analise, quem puder deixa um like no vídeo, tá bom? E aí quem puder, fica livre para analisar e tirar suas próprias conclusões.